É amigo vascaíno, a situação chegou num ponto em que não dá mais para fingir normalidade, porque a temporada já começa com um clima pesado, de cobrança extrema e de um alerta ligado que não pode ser ignorado dentro de São Januário. A paciência do torcedor está no limite e a pressão sobre o comando técnico cresce a cada rodada, não apenas pelos resultados, mas principalmente pelo desempenho apresentado em campo. O Vasco entra em 2026 precisando reencontrar identidade, organização e, acima de tudo, competitividade, porque do jeito que as coisas estão andando, o risco de um ano traumático deixa de ser discurso alarmista e passa a ser uma possibilidade concreta. Algo que assusta qualquer um que acompanha minimamente a história do clube. O Campeonato Carioca, que sempre foi tratado como um laboratório, um espaço para ajustes e testes, virou motivo de vergonha e preocupação. O Vasco chega à última rodada da fase inicial pressionado, precisando vencer um clássico direto para garantir vaga na fase decisiva e correndo risco real de sequer avançar às quartas de final. A simples possibilidade de disputar um quadrangular final contra o rebaixamento estadual já diz muito sobre o momento vivido. Não é exagero, não é provocação, é a fotografia fria de um time que não consegue se impor nem mesmo contra adversários tecnicamente inferiores, mesmo atuando dentro de casa. Quando se olha para a campanha até aqui, os números ajudam a explicar o tamanho do problema. O Vasco disputou 6 partidas na temporada de 2026, sendo uma pelo Campeonato Brasileiro e 5 pelo Campeonato Carioca. O início até trouxe um certo alívio com a vitória sobre o Maricá em São Januário, um jogo animador, com placar elástico e destaque individual que empolgou parte da torcida. Mas a sequência rapidamente mostrou que aquela atuação era mais exceção do que regra. Veio o empate diante do Novo Iguaçu, um tropeço que já ligou o sinal de alerta, seguido de uma atuação desastrosa no clássico contra o Flamengo, no Maracanã, em que o Vasco foi completamente dominado e não conseguiu competir em nenhum momento. O mais preocupante daquele clássico não foi apenas a derrota, mas a forma como ela aconteceu. O Flamengo, que depois daquele jogo ainda passaria por uma sequência negativa contra outros adversários, não precisou fazer uma grande exibição. O Vasco se mostrou desorganizado, frágil defensivamente e sem qualquer poder de reação, deixando claro que o problema estava muito mais dentro do próprio time do que na força do rival. A vitória contra o Boa Vista, em casa, trouxe um respiro, mas novamente ficou evidente que o time só consegue se impor quando enfrenta adversários de menor expressão técnica. Na sequência, a derrota para o Mirassol e o empate sem gols contra o Madureira, dentro de São Januário, escancararam de vez a crise. São resultados que não condizem com a camisa que o Vasco veste, muito menos com o investimento feito para a temporada. Empatar em casa com o Madureira, independentemente de chances criadas ou bolas na trave, é algo que o torcedor simplesmente não aceita. Existe um peso histórico, existe uma obrigação mínima de desempenho que precisa ser respeitada, e isso passa longe do que foi apresentado em campo. O recorte desses 6 jogos é cruel, mas extremamente fiel ao momento do time. O Vasco venceu apenas os adversários mais frágeis, empatou contra equipes organizadas, mas de menor investimento, e perdeu para os 2 times mais fortes que enfrentou até aqui. Isso mostra uma incapacidade clara de competir em nível mais alto e levanta questionamentos sérios sobre o trabalho desenvolvido. A preocupação aumenta ainda mais quando se olha para o calendário imediato, já que o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro é contra a Chapecoense, uma equipe que estreou de forma contundente e chega embalada. O desempenho contra o Madureira foi simbólico. Um primeiro tempo confuso, desorganizado, com dificuldades na saída de bola, pouca criatividade e erros de posicionamento que deixaram o time exposto. Mesmo criando algumas oportunidades, o Vasco nunca transmitiu segurança ou domínio total da partida. Houve momentos em que esteve mais próximo de sofrer o gol do que de marcar, algo impensável para quem joga em casa contra um adversário desse porte. A falta de eficiência ofensiva e a fragilidade coletiva tornaram o jogo angustiante do início ao fim. As decisões tomadas durante a partida também aumentaram a insatisfação. Mudanças que desorganizaram ainda mais o time, uma formação final completamente desconexa, sem lateral esquerdo de origem, improvisações em setores sensíveis e um excesso de jogadores ofensivos que não resultou em pressão efetiva. O Vasco terminou a partida exposto, sem equilíbrio, sem estrutura e sem clareza do que estava tentando fazer em campo. Para o torcedor, ficou a sensação de desespero e improviso,
algo que não combina com um clube que busca reconstrução. Toda essa sequência joga uma pressão enorme sobre o trabalho do técnico. As vaias ao final da partida foram reflexo direto disso. Não se trata apenas de um jogo ruim ou de um resultado isolado, mas de um acúmulo de atuações abaixo do esperado. Quando se amplia o recorte, a situação fica ainda mais delicada. Nos últimos 18 jogos sob o comando atual, o número de vitórias é muito baixo, o aproveitamento despenca e a quantidade de gols sofridos evidencia uma equipe vulnerável, sem solidez defensiva e sem constância ofensiva. Mesmo assim, o cenário não é simples quando se fala em mudança imediata. Existe um contexto interno que pesa. Parte do elenco chegou por influência direta do treinador, jogadores com quem ele tem relação próxima e confiança mútua. Uma demissão agora poderia gerar instabilidade ainda maior, desgaste interno e dificuldade de adaptação em um momento em que o calendário não permite muitos erros. Por isso, apesar da pressão popular, a tendência é de manutenção, ao menos no curto prazo, enquanto a diretoria observa os próximos resultados. O jogo contra a Chapecoense, nesse sentido, ganha contornos de decisão. Não apenas pelo peso do Campeonato Brasileiro, mas pelo impacto emocional que pode ter no ambiente. Uma nova atuação ruim, especialmente dentro de casa, pode tornar a situação insustentável. O elenco é visto como qualificado, com peças capazes de render mais, o que aumenta ainda mais a cobrança sobre o comando técnico. Quando o material humano existe, mas o desempenho coletivo não aparece, a conta costuma chegar para quem está à beira do campo. Dentro desse ambiente turbulento, as entrevistas do treinador também passaram a ser analisadas com lupa. O discurso reconhece as falhas, aceita as vaias e assume que o time precisa produzir mais, vencer e convencer. Há o argumento das chances criadas, das bolas na trave, dos pênaltis não convertidos, mas nada disso tem sido suficiente para acalmar o torcedor. No futebol, especialmente em clubes de massa como o Vasco, explicações não substituem resultados, e o campo segue sendo o juiz mais severo. Outro ponto que começa a gerar debate é o clima interno. Discussões à beira do gramado, cobranças mais duras e exposições públicas levantam dúvidas sobre o relacionamento com o elenco. Existe sempre a suspeita, justa ou não, de que quando o time não responde, parte do grupo pode começar a perder confiança no comando. O treinador se defende, fala de entrega, de proximidade com os atletas, de cobrança como forma de cuidado e proteção, mas o futebol é movido por percepção, e quando o resultado não vem, tudo vira combustível para a crise. Em meio a tantas notícias negativas, uma informação surge como alívio para o torcedor. O Vasco encaminhou a chegada de um reforço importante para a temporada. O lateral esquerdo cuiabano está com acordo fechado para defender o clube, uma movimentação que atende a uma carência clara do elenco. A negociação envolve um empréstimo de 1 ano junto ao clube inglês ao qual o atleta pertence, com investimento financeiro significativo e cláusula de opção de compra ao final do período. A diretoria entende que a chegada desse jogador eleva o nível do elenco e aumenta a competitividade interna. A posição vinha sendo motivo de críticas, tanto pelo desempenho irregular quanto pela falta de alternativas confiáveis. O acordo já está alinhado, restando apenas os trâmites finais, como exames médicos e assinatura de contrato, para que o atleta se apresente e passe a integrar o grupo. A expectativa é que ele chegue rapidamente para disputar posição e oferecer novas opções ao treinador. Mesmo em um cenário de crise, essa contratação é vista como um sinal de que o clube segue ativo no mercado e atento às necessidades do elenco. O próprio treinador reconhece a importância de ter jogadores de qualidade disputando espaço, algo essencial para elevar o nível do time. Resta saber se essas movimentações serão suficientes para mudar o rumo da temporada ou se os problemas vão além das peças disponíveis, exigindo decisões mais profundas nos próximos capítulos dessa história que ainda promete muita tensão em São Januário. A tensão que se espalha pelo ambiente do Vasco não é algo pontual, ela vem sendo construída jogo após jogo, entrevista após entrevista, sempre com a sensação de que o time não consegue evoluir. O torcedor olha para o elenco, vê nomes experientes, jogadores rodados, atletas que já mostraram rendimento em outros clubes, e se pergunta como um grupo assim apresenta tão pouco em campo. Essa desconexão entre expectativa e realidade é o que mais machuca,
Porque não dá para colocar tudo na conta de azar, arbitragem ou detalhes isolados. Existe um padrão de atuação frágil que se repete, independentemente do adversário ou do local da partida. Quando o Vasco entra em campo, o que se vê é um time sem identidade clara. Em alguns momentos tenta sair jogando desde a defesa, em outros abdica completamente da posse e aposta em bolas longas, mas nada disso parece treinado ou consolidado. A equipe oscila dentro do mesmo jogo, alternando minutos de leve organização com longos períodos de descontrole. Isso cansa o torcedor, gera impaciência nas arquibancadas e alimenta ainda mais o clima de desconfiança em relação ao comando técnico. O empate contra o Madureira foi um divisor de águas justamente por escancarar isso. Não foi apenas um 0-0, foi uma atuação confusa, sem liderança em campo, sem um jogador que chamasse a responsabilidade nos momentos decisivos. Mesmo quando surgiram oportunidades claras, faltou calma, faltou qualidade na finalização e sobrou nervosismo. O adversário, com suas limitações, soube se organizar, fechou espaços e explorou os erros do Vasco, que por pouco não saiu derrotado dentro de casa. A partir desse jogo, a pressão ganhou outro nível. As vaias deixaram de ser pontuais e passaram a ecoar como um recado direto. O torcedor entende o processo de reconstrução, aceita oscilações, mas não aceita a falta de entrega, nem escolhas que parecem desconectadas da realidade do jogo. As mudanças feitas durante a partida levantaram questionamentos legítimos, principalmente pela perda total de equilíbrio tático. O time terminou exposto, sem cobertura defensiva e sem clareza ofensiva, algo que não se justifica nem mesmo em um cenário de desespero. Essa falta de equilíbrio também aparece nos números mais amplos. O Vasco sofre muitos gols, tem dificuldades para controlar partidas e raramente consegue impor ritmo. Mesmo quando sai na frente, não transmite segurança para sustentar o resultado. Isso pesa psicologicamente no elenco e cria um ciclo perigoso, em que o time entra em campo já pressionado, joga com medo de errar e acaba errando ainda mais. O futebol vira um peso, quando deveria ser solução. O treinador, por sua vez, tenta sustentar o discurso da confiança e da entrega, mas é visível que o desgaste existe. As entrevistas mostram alguém consciente dos problemas, mas que ainda acredita que o caminho é insistir nas próprias ideias. Há mérito em bancar convicções, mas no futebol brasileiro o tempo é curto, e quando os resultados não acompanham, a paciência se esgota rapidamente. Ainda mais em um clube do tamanho do Vasco, onde cada tropeço ganha proporção gigantesca. A relação com o elenco também entra em pauta nesse momento. Cobranças públicas, discussões à beira do campo e gestos mais exaltados sempre geram ruído. Mesmo que a intenção seja corrigir e motivar, a forma como isso é percebido pode criar fissuras internas. O treinador afirma ter proximidade com os jogadores, conhecer suas famílias, suas rotinas e suas dificuldades, mas o futebol não vive só de boas intenções. Quando a bola não entra e os resultados não aparecem, qualquer detalhe vira motivo de questionamento. O elenco sente essa pressão. Jogadores experientes sabem quando o ambiente está pesado e, muitas vezes, isso reflete diretamente no rendimento. Erros simples começam a aparecer, passes curtos são desperdiçados, decisões fáceis se tornam complicadas. O Vasco, hoje, parece jogar travado, como se cada lance fosse uma prova de sobrevivência. Isso não combina com a história do clube nem com a necessidade de protagonismo que a temporada exige. A diretoria acompanha tudo com cautela. Existe o entendimento de que uma troca precipitada pode agravar ainda mais a situação, mas também há a consciência de que insistir demais em um trabalho que não evolui pode custar caro. O Campeonato Brasileiro não perdoa inícios ruins, e a lembrança de temporadas recentes ainda assombra. Ninguém quer repetir erros do passado, e por isso cada decisão precisa ser pensada com frieza, mesmo em meio à pressão externa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um comentário atravessado pode virar incêndio em segundos. E foi exatamente esse clima que passou a rondar São Januário após circular, de forma insistente, a informação de que o presidente do Vasco, Pedrinho, teria perdido a paciência com o comentarista Mauro César Pereira.
A história corre solta entre dirigentes, assessores e jornalistas, sempre no tom de quem diz, não é oficial, mas aconteceu. Segundo relatos de pessoas próximas ao clube, Pedrinho estaria incomodado há algum tempo com análises consideradas duras e repetitivas sobre sua gestão. A avaliação interna seria de que as críticas extrapolaram o campo esportivo e passaram a atingir o lado pessoal e institucional, algo que o presidente não estaria disposto a tolerar em silêncio. O estupim teria sido mais uma manifestação pública do comentarista, interpretada como provocação direta. A partir daí, o rumor ganhou corpo. Fala-se que Pedrinho, em conversa reservada, porém em tom exaltado, teria mandado um recado claro e nada diplomático a Mauro César Pereira. A frase que se espalhou nos corredores do futebol é curta e forte: você não é ninguém. Ninguém confirma oficialmente, mas ninguém também desmente com convicção, o que só alimenta a especulação. O suposto episódio revela um cenário de tensão crescente entre dirigentes e parte da imprensa esportiva. Para aliados do presidente vascaíno, a reação seria humana, fruto da pressão diária e da cobrança intensa que envolve um clube do tamanho do Vasco. Já críticos enxergam na possível atitude um sinal de despreparo para lidar com opiniões contrárias, algo inevitável no cargo que ocupa. Enquanto isso, Mauro César segue mantendo seu estilo conhecido, sem indicar publicamente qualquer recuo. Do lado vascaíno, o silêncio oficial permanece, mas o burburinho não diminui. Se o recado foi mesmo dado ou se tudo não passa de exagero de bastidor, talvez nunca se saiba. No futebol, porém, onde versões costumam valer tanto quanto fatos, o episódio já cumpre seu papel, expor feridas abertas e lembrar que, fora de campo, o jogo também é pesado. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.